Só que eu sabia que eu precisava de Deus. E muitas vezes eu aceitei a Jesus na frente, eu ia lá e aceitava Jesus, mas no outro dia, na outra semana, eu continuava fazendo as coisas erradas. Então eu fui para Santarém. Eu recebi uma proposta e fui para Santarém. Cheguei em Santarém, eu participei de um acampamento de jovens lá com o pastor Judá Betelli. E foi um acampamento assim que mudou minha vida. Eu fiquei 4 dias lá e aqueles 4 dias foram dias assim de muita unção, muito poder do Espírito Santo. E quando eu vim de Santarém, eu vim assim com vontade de pregar para os meus amigos, com vontade de levar o evangelho àquelas pessoas que eu conhecia. Só que eu não consegui fazer isso. Quando eu voltei para Macapá, eu voltei a fazer as coisas erradas de novo. Eu comecei a andar com as velhas amizades. E eu voltei a fumar. Eu voltei a beber. E como a palavra de Deus diz que quando nós desviamos, vem 7 demônios a mais. Eu comecei a fazer coisas piores do que eu fazia antes. Eu comecei a usar droga. Eu comecei a roubar. Porque eu comecei a andar naquele vínculo de amizade onde eu não roubava, eu sabia que isso era errado, eu sabia que usar droga era errado, mas só que eu estava convivendo tanto com aquelas pessoas que eu comecei a fazer o que eles faziam. Porque eu queria ser aceito ali. Eu olhava para eles e eu olhava eles chegando e as pessoas admiravam. Algumas pessoas do meio que eu convivia, eles admiravam aqueles caras. Os caras roubavam, os caras andavam com arma, os caras usavam droga, os caras estavam no meio dos caras perigosos lá. Eu achava aquilo legal, eu gostava da adrenalina. Então chegou um certo dia que eu comecei a fazer aquilo que eles faziam. E eu comecei a ser admirado por outros, por jovens mais novos. Então eu comecei a roubar. E nesse período eu tinha minha esposa, eu já tinha um filho. E ela, vendo o que eu passava, ela sempre falava para mim: amor, vamos voltar para a igreja, vamos mudar nossa vida, vamos nos casar. E eu sempre ficava enrolando ela, eu falava: eu vou voltar, só que agora não. Agora eu não posso, agora eu tenho vícios e eu tenho que tentar parar para me voltar para a igreja. E essa era uma mentira que o diabo sempre lançava na minha mente, que eu precisava mudar para me voltar para a igreja. Só que eu nunca conseguia mudar. Eu simplesmente tentava, mas eu não conseguia. Eu ia para a igreja, eu continuava indo nos cultos, mas eu não sentia mais vontade de voltar a fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse. Só que chegou um certo período que eu comecei a ver que aquele caminho que eu estava seguindo ia me levar para um buraco. E literalmente para um buraco, porque aquele caminho ia me levar para a morte. Eu vi muitos amigos meus, muitas pessoas que estavam ali comigo num dia, a gente estava conversando, estava fumando, estava fazendo alguma coisa errada. E no outro dia eles não estavam mais, só era notícia nos jornais que a polícia matou, ou que aconteceu alguma coisa, e eles morreram. E eu vi muito isso acontecer, eu perdi muitos amigos lá no mundo. E isso me fez perceber que eu iria acabar como eles. Então senti no meu coração uma vontade de voltar. Só que eu não tinha forças. Eu não conseguia mais fazer isso. Então o pastor Luciano, que é um cara que eu agradeço muito até hoje, ele começou uma célula, ele estava lá no Novo Horizonte, ele começou uma reunião de jovens lá. E ele começou a chamar aqueles jovens que estavam afastados do caminho de Deus. E tinham muitos lá. E eu fui um desses. Eu comecei a ir nessas reuniões. E essas reuniões a gente chegava e ele não ficava acusando a gente, ele não ficava falando nada, ele simplesmente queria aquele período, queria saber mais sobre a gente, queria saber o que estava acontecendo. E eu comecei a achar legal. Muitas das vezes eu ia até muito doido, eu ia chapado, mas eu ia do mesmo jeito. E eu ainda convidava alguns amigos. Eu falava: vamos embora lá, vai ser legal. O pastor lá é bem bacana, ele não fica te julgando, ele não fica olhando para ti assim como te condenando. E eu comecei a ir nessas reuniões. Só que eu continuei fazendo coisas erradas. Então chegou um certo período da minha vida que a minha esposa, a mãe do meu filho, ela não aguentou mais. Eu já usava droga dentro de casa, eu tratava o meu filho mal, eu tratava ela mal. Eu comecei a trazer aquilo para dentro de casa.
Então ela não aguentou mais, ela falou para mim: eu vou embora, eu vou levar o nosso filho, porque para mim já deu. Então quando eu percebi que eu estava perdendo naquele dia os bens mais preciosos que Deus me deu, eu fui para um banheiro, que era um lugar onde lá eu usava droga, lá eu guardava arma, lá eu guardava droga também. E eu comecei a chorar e eu pedi para Deus naquele dia: Deus, me dá uma última chance de eu mudar de vida. Que eu te prometo que se eu conseguir que a minha esposa desista dessa decisão, que ela fique, eu te prometo que eu vou mudar de vida e eu vou voltar para os caminhos certos. E esse período era um período que ia ter um encontro com Deus na igreja. Eu sabia que o encontro era algo impactante, era algo que ia mudar a minha vida. E eu falei para ela, eu falei: me dá mais uma última chance. A gente vai para esse encontro, eu quero que tu vá também. E se eu não mudar, você pode ir embora. Você pode levar o nosso filho, você pode fazer o que você quiser, mas me dá uma última chance. Então eu fui para esse encontro. E nesse encontro foi algo assim maravilhoso, foi muito forte mesmo, como muitos sabem aqui que o encontro é. Só que quando eu cheguei, eu tinha um vício, eu fumava muito. Eu era tão fissurado em cigarro que quando não tinha cigarro eu saía juntando na rua. Eu saía atrás de alguém doido para fumar. Eu era totalmente viciado em cigarro. E para mim aquilo era algo impossível de eu conseguir parar. Só que eu tinha tomado uma decisão no encontro de mudar de vida. E nesse dia eu comecei a pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, Pai. Eu não consigo, mas eu sei que em Ti eu vou conseguir isso. E eu trabalhava à noite num lugar. Na verdade eu estava fazendo umas diárias lá. E tinha um rapaz que ele fumava muito, eu fumava com ele. Só que esses 3 dias mudaram minha vida, eu não queria mais fumar. Só que quando eu fui naquele dia para o trabalho, ele estava fumando e a vontade de fumar foi muito forte. E eu trabalhava numa lavagem de ônibus. E nessa lavagem tinha os calços que nós colocávamos para segurar o ônibus, para a água escorrer. E nesse dia eu fui para trás do ônibus e o cheiro do cigarro estava exalando o local. E eu estava muito afim de fumar. E eu pedi para Deus, eu falei: Deus, eu não quero mais voltar para essa vida. Me ajuda. Eu preciso da Tua ajuda. E quando eu termino de fazer essa oração, o calço que estava debaixo do ônibus sacou e quebrou a minha perna. E eu caí no chão com muita dor. Só que ao mesmo tempo que eu caí no chão, eu percebi que Deus tinha feito o que eu tinha pedido. Porque no mesmo instante parou a vontade de fumar, parou a vontade de fazer tudo de errado. E eu fui parar no hospital, fui para o pronto-socorro. E ao mesmo tempo que eu ia com dor, eu ia sorrindo, porque eu percebi que Deus deu a providência daquilo que eu tinha pedido. E eu cheguei no pronto-socorro naquele dia. E eu escutei a voz de Deus. Eu estava sentado numa maca e eu escutei a voz de Deus. Depois de muito tempo. E foi tão nítida quanto eu falando para vocês aqui. E Deus falou comigo. Ele falou: eu te dei 3 dias de encontro comigo. Só que eu quero que tu tenha mais 3 meses. E esses 3 meses, eu fiquei totalmente na dependência de Deus e dos meus familiares. E eu era um cara orgulhoso. Para mim, eu era o cara, eu não precisava de ninguém. E nesses dias eu precisava de alguma pessoa, de alguém para fazer qualquer coisa. Para comer, para tomar banho, para beber água. Eu precisava de alguém porque eu estava com a perna engessada e eu não podia fazer nada. Então, a única coisa que eu podia fazer era orar e adorar. Eu tinha um violão, eu tocava, e então eu colocava uma caixa e começava a adorar. E esse período foi um período que eu tive muitas experiências com Deus. E foi um período que teve o Congresso da Paz. E nesse congresso, o pastor estava ministrando cura. E eu fui para esse lugar. Cheguei lá e eu estava naquela vibe. Eu falei: eu vou ser curado hoje. Eu fui com tanta certeza que eu ia ser curado, que na hora que ele falou: quem quer ser aqui, vem para cá para frente. Eu não podia andar, mas eu pedi ajuda e me levaram para lá.
E ele começou a ministrar cura em muitas pessoas lá. Muitas pessoas foram curadas naquele congresso. E quando já estava acabando, eu falei, poxa, ele não vai me chamar. Eu vou embora. Eu já estava pedindo ajuda para o meu amigo. Aí ele falou, não, quero chamar mais 5 pessoas aqui. Aí eu peguei, eu me sentei de novo. Eu falei, se esse cara me chamar, é porque eu vou ser curado hoje. E ele começou a chamar as pessoas. Ele chamou 1, 2, 3 e o último foi eu. Ele me chamou. E era pra gente ir lá para trás. Então nós fomos lá para trás e ele foi e ministrou cura em mim. E ele falou bem assim, ele olhou nos meus olhos, ele falou, creia. Creia que você vai ser curado hoje. E eu fiquei pensando, eu falei, eu creio. E ele soprou no meu rosto e aquilo foi como se fosse tomando conta do meu corpo todo. Era como se eu tivesse levado um choque, eu caí no chão. E eu comecei a chorar. Chorava muito. Só que quando eu acordei, eu olhei, meus familiares estavam ao meu redor, minha esposa, minha mãe e um amigo. E eu levantei, eu comecei a chorar e eu falei, eu tô curado, me levanta, eu tô curado. Eles me levantaram, eu saí andando de lá. A minha fé naquele momento foi maravilhosa. Eu saí andando naquele lugar. Mas quando eu cheguei em casa, ele falou que a fé era uma atitude, eu tomei essa atitude. Eu tirei o gesso. E quando eu tirei o gesso, eu olhei para minha perna. Veio a dúvida, porque minha perna estava totalmente feia. Meu calcanhar tinha inchado, minha perna estava fina e toda ferida. E a dúvida veio. E eu comecei a duvidar, será que eu estou curado mesmo? Eu tinha saído andando de lá, eu estava curado. Só que quando eu olhei, a dúvida veio. E no outro dia eu fiquei assim, eu não consegui nem levantar da cama com medo. E eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, eu sei que tu está falando que eu estou curado, mas eu preciso de alguém para falar isso para mim pessoalmente. Porque muitas vezes a gente acredita mais no que alguém fala para a gente do que no que Deus está falando para a gente. Então eu precisava daquilo, a minha incredulidade pedia aquilo. Então eu estava falando só eu e Deus, eu não falei isso para ninguém. Eu preciso que alguém fale isso para mim, que eu estou curado. Porque aí eu vou ter certeza que eu estou curado. E quando eu termino de falar isso, uma irmã da igreja, a irmã Regiane, ela ligou para minha mãe e falou, Deia, passa o telefone para o Wesley, porque Deus falou para me falar com ele algo. E ela me passou o telefone. E ela falou bem assim, eu estava tirando meu tempo sozinho com Deus e Deus acabou de me revelar algo para falar para ti hoje. E ela falou bem assim, Deus falou que tu foi curado. E quando ela falou aquilo eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, não deve ser tanta coincidência. Eu estava falando só com Deus. Deus falou com ela mesmo. E ela falou, mas tua cura é gradativa. Porque Deus precisa fazer algumas coisas na tua vida. E ela falou, mas pega o teu violão, porque Deus quer derramar uma unção nesse lugar aí. Pega o teu violão e começa a louvar o Senhor, começa a adorar. Que Deus quer derramar uma unção aí. E eu peguei meu violão, com uma falta de fé um pouco também, mas eu obedeci. E quando eu peguei o violão, eu comecei a tocar. No primeiro toque do violão, pareceu que algo entrou naquele lugar e saiu arrebentando tudo. Eu não consegui mais cantar. Eu tentava cantar, só saía outra coisa que eu não entendia direito. A minha mãe começou a falar em línguas, a minha esposa começou a falar em línguas, a minha cunhada começou a falar em línguas. E eu fiquei, caraca, o que está acontecendo? Será que eu estou ficando doido? Todo mundo está ficando doido aqui. Eu estou sentindo um negócio estranho. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão real como eu senti naquele dia. E aquilo aumentou minha fé. Eu falei, caraca, eu estou curado mesmo. E eu comecei a pular, eu levantei, eu estava com o violão tocando. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pular e elas olharam com a perna. Eu comecei a pular. Eu falei, eu estou curado, eu estou curado. E desde então eu comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer. E amigos começaram a ir em casa. Inclusive um que eu vendia droga com ele.
Nesse dia ele foi em casa porque ele achou que eu estava agoniado, que eu estava há muito tempo sem fumar. E ele achou que eu estava agoniado para fumar alguma coisa. Ele levou lá em casa. Ele falou, pô, mano, eu vim trazer aqui para ti porque eu sei que tu deve estar na fissura. Aí eu olhei para ele, eu falei, não, mano, eu tô de boa. E o que eu tenho sentido esses dias, eu quero dar para ti também. Ele falou, e tu tá nessa, agora tu é pastorzinho, né? Aí eu falei, não, mano, eu não sou pastor ainda, mas eu vou ser. E eu falei para ele bem assim, e eu creio que tu também vai ser. E eu já te vejo naquela baixada, levando aquela galera para a igreja. Aí ele olhou para mim e sorriu. E eu falei, tu tá falando isso, tá bagunçando comigo, mas tu sabe que não tem felicidade lá. Eu vivia contigo quase 24 horas, eu sei o que a gente passava lá. E eu sei que tu não é feliz. Tu é perseguido. Ele era perseguido pelo Bob. Os caras queriam matar ele. Muitas vezes eu tive que tirar ele de lá da casa dele e levar ele para outro lugar, porque a polícia ia invadir, ia matar ele lá dentro. Então eu falei para ele bem assim, e eu creio que tu vai se converter, e tu vai levar toda a tua família, toda aquela galera para a igreja. E ele pegou, ele falou, tá bom então, deixa eu sair fora que tu já tá ficando meio doido já. Aí ele pegou e foi embora. Então eu continuei fazendo as coisas de Deus. Eu comecei a pregar para os meus amigos, que era o vizinho. Eu comecei a falar de Deus para todo mundo que ia em casa. Tinha alguns que piravam até, que eles achavam que eu estava triste, porque eu dançava. Eu era de um grupo de hip hop. E eu dançava e eu era direito. E tudo eu fazia com a perna direita. E quando eles chegavam lá em casa, eles achavam que eu estava triste, porque eu não fazia mais nada. E quando eles chegavam, eu estava feliz, eu estava lendo a Bíblia, eu estava escutando uma música, eu estava ouvindo um vídeo, eu estava ouvindo uma pregação, e eles olhavam, caraca, esse cara, ele não está triste como a gente achava. Então eles começaram a ver que Deus fez algo diferente na minha vida mesmo. Então eles começaram a querer aquilo para eles também. Várias conversões aconteceram nesse tempo. Meus amigos começaram a ir em casa, e quando eles viram que Deus tinha mudado mesmo a minha vida, eles falavam, eu quero isso. Os caras começavam a chorar conversando comigo. E várias conversões aconteceram naqueles dias lá em casa. Então, 3 meses depois do acidente, eu estava no meu quarto, eu tirava meu tempo sozinho numa parte do quarto. E eu gostava tanto de estar na presença de Deus que eu tirava 3 vezes ao dia ali. Aquele período era só eu e Deus. E eu chorava, eu ria, eu fazia várias coisas ali com Deus. E naquele dia eu pedia muito, eu falava, Deus, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo, eu quero sentir algo assim como as pessoas falam. Eu vi aqueles pregadores falando sobre batismo e eu queria aquilo para mim também. Então nesse dia eu pedia muito pelo batismo no Espírito Santo. Só que eu ainda não estava preparado. Só que nesse dia eu não pedi nada. Eu simplesmente fui tirar meu tempo sozinho com Deus. E quando eu entrei naquela parte do quarto, que eu pisei, eu fui tomado por uma presença, por uma glória, por uma unção, que eu caí no chão, eu não conseguia me levantar, eu só chorava. E naquele dia eu senti Deus falar comigo de novo. E Ele falou bem assim, te lembra da promessa que eu te fiz há 3 meses atrás? Hoje ela está se cumprindo. E hoje começa o teu ministério. E hoje eu estou te batizando. E eu comecei a falar em línguas naquele dia. Eu não sabia o que eu falava, mas aquilo me deixava feliz. E era como se eu estivesse levando um choque que eu não conseguia me controlar. Eu saí correndo para perto da minha mãe, perto da minha esposa. Elas começaram a chorar e eu fiquei, caraca, o negócio está forte, eu não consigo nem ficar em pé. E engraçado que eu estava escutando um reggae, um reggae evangélico, mas era um reggae e eu falei, caraca, eu escutava um monte de adoração, não conseguia fazer isso. Num reggae eu estou viajando aqui. Então nesse dia eu fui para o Tadel. E nesse dia eu fui consagrado como líder de célula. E eu comecei meu ministério.
E desde então Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Tem feito maravilhas mesmo. Deus tem mudado a minha vida. Eu estou há mais ou menos 1 ano e 3 meses sem fumar, sem beber, sem fazer nada. Para um cara que não conseguiu um dia. Então só Deus para fazer isso mesmo. Só Deus para fazer maravilhas como Ele fez na minha vida. E assim como Ele pode fazer na vida dos teus amigos, dos teus parentes, aquelas pessoas que precisam de Deus. E na tua vida também. Quando a gente se deixa ser usado por Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida. E eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. E é isso aí, galera. Aleluia! Glória a Deus. Vou convidar você a ficar em pé, amém? Que testemunho forte, que Deus é esse tão maravilhoso, tão cheio de amor. E eu vou convidar você a fechar os seus olhos.